Boa tarde. Alô. Alô. Boa tarde. Novamente, dando continuidade à programação do Seminário Internacional Cidades Rebeldes, uma realização do SESC e da Boitempo Editorial, convidamos o Sr. Kim Dória, coordenador de eventos da Boitempo Editorial, para apresentar a próxima mesa. Bem-vindos ao Deserto do Capital, Crise Hídrica, Meio Ambiente e Capitalismo. Bem, pegando o gancho, então, do fim da fala da Hermínia no debate anterior, agora a gente vai falar de uma questão que está na cidade, mas que não se resume a ela, que é uma questão que vai além da cidade, além da área metropolitana, além da área do território nacional, é uma questão global, urgente e fundamental de ser discutida. Então, sem mais, vamos falar de meio ambiente e capitalismo. Por favor, professores Alexandre Lijakov, Camila Moreno, Virginia Fontes e Bruno Torturra. Olá a todos e todas. Boa tarde. Falar que é uma honra estar aqui. Agradecer o convite do Kim, da Boitempo. Dizer que eu sou grato por essa tarefa um pouco ingrata de trazer um assunto à tona que não é dos mais fáceis ou agradáveis, mas precisamos falar sobre o clima, precisamos falar sobre a natureza. Mas mais do que falar sobre ela, a gente precisa tentar achar formas de vê-la, na verdade, não como uma variável, mas como a natureza precisa entrar na base do pensamento econômico, político e social, já que nós vivemos no mundo hoje uma situação um pouco inédita, né? Muita gente diz, né, na verdade, verdade inconveniente, né, de que o carbono está aquecendo a nossa atmosfera, mas talvez a verdade inconveniente seja outra, seja o capitalismo e a nossa incapacidade de nos enxergar como uma espécie e não como um usuário de recursos. E isso acho que se estende bem para além do capitalismo. Talvez isso seja também uma falha do pensamento da própria esquerda no século XXI. Há muita gente que coloca hoje, na verdade, o capitalismo não como o oposto do socialismo, na verdade, mas o oposto do clima, da estabilidade do clima e da capacidade de sobrevivência da nossa própria espécie. Então, a gente tem aqui hoje na nossa mesa, nosso palco, um painel super interessante, e para discutir, além de tudo isso que eu levantei, sendo de forma vaga, o fato de que a gente vive em São Paulo, e São Paulo hoje talvez seja um exemplo crítico sobre como isso se dá na prática, ou seja, a gente está no meio de um caos hídrico, de uma grande crise que é tratada de maneira sutil ainda, na nossa linguagem e também na forma como a gente busca saídas para isso. Então, como a crise hídrica pode ser lida do ponto de vista do nosso sistema econômico e social, mas também da forma como a gente pode ver a crise hídrica como um sintoma da forma como a gente pensa sobre o mundo. Então, queria começar passando a palavra para o Alexandre Lijakov, não sei se eu falei certo. Ele é arquiteto efetivo da Prefeitura de São Paulo, professor do Departamento de
projeto da FAU, né, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e coordenador do grupo de pesquisas de arquitetura de infraestruturas urbanas fluviais, e coordenador também do grupo de pesquisa em projeto de arquitetura de equipamentos públicos do laboratório de projeto da FAU. E o Alexandre está na prefeitura desde 90, e desde lá ele tem uma pesquisa sobre a cidade de São Paulo e como ela foi pensada, né, ou construída a partir de sua relação com os rios. Então, rapidamente, Alexandre Delijakov, temos 15 minutos para cada um e depois a gente abre para todos conversarem. Agradeço o convite da Boitempo, do SESC, para participar dessa mesa. É uma honra para participar desse debate. E eu queria começar inicialmente sobre essa questão da crise hídrica, a partir de uma base onde eu queria discutir com a gente a cultura de projeto da coisa pública, ou cultura de projeto da arquitetura pública, reconhecendo a dimensão da autoria coletiva dessa arquitetura pública, né? Já que você citou a prefeitura, escritórios públicos de projeto, gostaria de extrapolar isso, né, numa ação coletiva da construção da arquitetura pública que nos interessa, que é a arquitetura da cidade. Nós não moramos em casas, moramos em cidades. Então, se a gente considerar que a cidade é a nossa casa, nós temos que reconhecer que a infraestrutura da nossa casa, que é a cidade, fundamental, na verdade, a coluna vertebral de todas as outras infraestruturas, na verdade, são as águas. Então, é muito importante nós pensarmos dessa relação entre a cidade e os rios. A crise hídrica, o título dessa mesa é muito interessante, Bem-vindo ao deserto do capital, né? Porque a crise hídrica, na verdade, é a prova concreta da nossa difícil arte da construção coletiva da coisa pública, ou, com outras palavras, da República Democrática de fato participativa e não jogo de cena. E não é nada de crise hídrica. A crise, na verdade, é uma crise política e social. Porque o problema das águas não tem nenhum problema ligado à técnica, à tecnologia ou algum problema hidráulico. É um problema fundamentalmente social. Então, eu poderia, nesses 10 minutos, 15 minutos aqui, falar um pouco sobre a questão do que significa a questão da abastecer uma cidade, mas eu queria reforçar esse aspecto, que é de nós reconhecermos que o problema da humanidade, podemos falar desde a revolução da agricultura, a nossa relação entre natureza e natureza construída, a humanidade passou a ser um construtor de rios artificiais e montanhas artificiais, para o bom e para o mau sentido. Quer dizer, observando o delta do Nilo, a região dos rios, você tem uma perspectiva de passar a levar água para o deserto, né? Você começa a construir canais para construir cidades cuja a necessidade de você construir cidades no deserto é ter a água. E nas grandes cidades, ou nas grandes metrópoles, o que nós temos, na verdade, é a prova concreta, não tem retórica, não tem conversinha, quando você vê em todas as cidades do Brasil os canais, os rios, né, urbanos, serem transformados em canais de esgoto a céu aberto. E pior, emparedados por rodovias urbanas. Mas eu queria reforçar que a nossa crise hídrica, na verdade, é uma crise fundamentalmente iniciada há muito tempo, 500 anos de massacre, de submissão, né, em relação ao espaço público das águas, o espaço público da terra e da água. Praticamente, todos nós aqui sabemos que o início do fim, ou desse deserto, praticamente é 1850, lei das águas e lei das terras, quando passamos, de fato, lamentavelmente, explicitamente, a transformar as águas, o território das águas e o território da cidade, o lugar, em
mercadoria, propriedade privada. Então, nós fizemos, durante todo esse tempo, ações assim ligadas a constrangimento das águas da cidade. A principal de todas foi a seguinte: nós invadimos, loteamos e vendemos o leito maior dos rios. Essa é a questão principal da questão das águas. Nós realmente fizemos isso com todos os rios do Brasil. Na metrópole de São Paulo, isso é mais evidente. Então, nesse aspecto que eu queria reforçar para nós, para começar o debate, essa questão de reconhecer que a crise hídrica é uma crise, na verdade, prova concreta da nossa fragilidade institucional no Brasil, de como a gente não consegue realmente nos viabilizarmos do ponto de vista dessa difícil arte da construção coletiva, e temos que realmente nos rebelar a essa submissão que nós estamos a um urbanismo que é extremamente, eu vou usar a palavra urbanismo, não sei se é uma provocação, mas é um urbanismo extremamente mercantilista e extremamente rodoviarista, que, na verdade, não tem nada mais peçonhento e cancerígeno do que isso, do ponto de vista da contaminação e da construção de desertos. O capital, na verdade, é um construtor de desertos, mais do que desertos físicos, espaciais, mas é um construtor de desertos no âmbito da possibilidade de fazer com que o ser humano, o cidadão, possa se reinventar. Porque o que tem de mais interessante da possibilidade das cidades é que as cidades, desde a Revolução da Agricultura, a invenção da cidade é uma obra de arte de autoria coletiva, né? É uma obra de arte em código aberto, quer dizer, ela não é fechada, ela pode sempre se transformar. Mas o que nós estamos presenciando há 500 anos aqui no Brasil, que não é uma obra de arte aberta, que está sendo feita agora, mas nós estamos, de fato, num campo de refugiados, num acampamento improvisado do mais massacrante. Então, a questão principal da questão da infraestrutura hídrica está no âmbito das infraestruturas, do meu ponto de vista, das mentalidades e nas infraestruturas do imaginário. Isso só pode ser, digamos assim, virado de cabeça para baixo se nós tivermos ações consequentes de tomar posição no ponto de vista político e social, de apropriação social do espaço, apropriação social do espaço das águas, as águas da cidade. Então, para concluir, eu acho que temos, assim, numa meta para nós, para minimizar a crise hídrica, é perceber que o rio urbano, na verdade, ele tem relação direta à qualidade ambiental urbana, visão do bem-estar social, está ligado diretamente a investimentos públicos concretos numa dimensão de política de Estado que vai muito além de uma política de governo. São investimentos públicos em dois setores. Um é de, praticamente, saneamento e saúde, e o segundo, educação e cultura. O primeiro setor é a prova concreta, se você vê os índices, quanto um governo está realmente investindo para as águas urbanas, o quanto ele está investindo em saneamento e saúde. O segundo setor, educação e cultura. Por que o segundo setor, educação e cultura? Porque é necessário, do berçário à pós-graduação, que se tenha filosofia e arte. Filosofia é saber o que você quer saber e saber que você não é nada sem o outro. Quer dizer, de maneira antagônica a esse construtor de desertos, que é o capital, que promove o desencontro, a desconfiança e o medo, que foi falado aqui, a nossa meta, dentro dessa difícil arte da construção coletiva da coisa pública, é promover esquinas de encontro, convivência e confiança das diferenças. Com essas esquinas, nós podemos, sim, fazer com que fique muito mais claro para nós que nossas redes de cidades no Brasil não podem ter essa concentração metropolitana. A concentração metropolitana é a prova concreta do construtor de desertos. Para um país que tem muito maior do que a Europa, fica nessa condição. Então, eu terminaria aqui com uma provocação para a gente debater aqui, essas duas questões. Está no âmbito das infraestruturas, das mentalidades, do imaginário, na dimensão política e social, e não técnica hidráulica. Tá, mas... Palmas. Bom, como você foi bem mais breve do que os seus 15 minutos, eu queria saber uma coisa. Você disse que, na verdade, o mais importante é você reformar a infraestrutura mental, certo? Mas a gente passou esse ano, e é estranho falar
passou, porque a crise hídrica está radicalmente aí, mas a gente passou um momento de pânico esse ano. E parece que esse pânico desapareceu, né? Ou seja, uma nova normalidade já foi instalada em São Paulo, pelo menos na cabeça das pessoas, ou seja, nessa infraestrutura cultural. Quando você fala que, na verdade, as pessoas precisam se apropriar do espaço público, e a gente teve esse ano, e acho que a gente terá ainda, agora que a época de chuvas acabou, a chance de ter um gatilho muito grande, quer dizer, de ter uma oportunidade muito grande dessa tomada de consciência, que é muito complicada quando a água está saindo da pia. Quer dizer, a água parou de sair da pia da casa de muita gente. E me parece que essa infraestrutura cultural não foi devidamente abalada. E a impressão que dá é que tem muito pouco que o cidadão pode, de fato, fazer sem uma tomada de decisão política muito séria, aí sim, de quem tem a caneta na mão, como a Sabesp pode ser reformada, como a agência de águas. Como você viu esse momento que a gente passou esse ano e por que você acha que essa emergência desapareceu culturalmente da cabeça das pessoas? Eu acho que a emergência não desapareceu da cabeça das pessoas. Na verdade, na metrópole de São Paulo, as pessoas sofrem mesmo com a falta de água. E o pior que é terrível aqui, que as pessoas ficam com água na cintura e sem água na torneira. Isso é gravíssimo. Sem água na torneira e com água na cintura. E, na verdade, não é água, é esgoto, porque nossos rios são verdadeiros canais de esgoto a céu aberto. É a prova concreta de, na verdade, estelionato. Porque todo mundo paga, quer dizer, aquela questão que foi falada, transformamos, na verdade, a água, que é o primordial espaço público, coletivo de todos, né, numa mercadoria. Estamos dessa direção da mais peçonhenta e cancerígena. Ainda por cima, não cumpre isso. Então, é um absurdo os rios estarem transformados em canais de esgoto a céu aberto. Então, eu acho que a população de São Paulo, por exemplo, que está sofrendo com essa questão de não ter água na torneira e subitamente fica 2 meses, 1 mês com água, a chuva parou e a água não desce, e não é água, é esgoto, sabe muito bem inventar o seu lugar, porque a primeira arquitetura é a construção coletiva do lugar. E essa primeira arquitetura, pelo menos é o que eu falo numa escola pública de arquitetura, que é a FAO, que um estudante de arquitetura tem que saber que a primeira arquitetura é a construção coletiva do lugar, né? Construir esse lugar. E a construção coletiva do lugar é a questão ligada à água, principalmente. Então, essas pessoas que você comentou, que parece que digamos, se acostumou com isso, a normalidade, o ser humano se acostuma à maior barbaridade, né? Como a Segunda Guerra Mundial, você vê as barbaridades, está no meio da guerra, as pessoas vão se acostumando com isso, mas eu acho que não, que os 22 milhões de habitantes, desses 22, os que estão sofrendo com isso, eles estão muito ativos, eu acho. Eu queria só citar um exemplo do Jardim Helena Vilamara, que é na São Miguel Paulista, por exemplo. É um lugar que tem pessoas extraordinárias, os moradores de lá são extraordinários, com uma lucidez, e tem maior força de construção coletiva para transformar o lugar para melhor. Então, acho que é muito importante nessa arquitetura pública você não ficar confinado aos meios de comunicação que estão a serviço do capital, né, que modulam, né, e estão lá para abduzir a população do planeta, de modo geral. Obrigado, Alexandre. Passar a palavra para a gente falar agora não só sobre água, mas tentar trazer o assunto mais para a estrutura dele. Falar sobre o capitalismo mesmo e ele como esse algoz do que a gente está tentando tratar aqui, o deserto do capital e a sua relação com a natureza. Falar com a Virgínia Fontes, que ela é professora na pós-graduação da UFF, a Federal Fluminense, e na Fiocruz, e ela coordena os cursos de pós-graduação e mestrado, autora de Reflexões Impertinentes, História e Capitalismo Contemporâneo, entre outros livros. E para passar para a Virgínia, eu queria lembrar de uma frase que o Zizek disse, um autor da Boitempo aqui,
que é mais fácil para a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? E acho que isso se coloca muito, né, no desafio da própria esquerda, como que a gente não está conseguindo criar alternativas a uma narrativa trágica que está colocado, e as saídas que estão colocadas hoje em dia parecem também muito incluídas dentro do próprio capitalismo. Então, eu queria passar para Virgínia Fontes, 15 minutos. Obrigada, Bruno. Obrigada, a Ivana, pelo convite. Eu vou sair dessa poltrona porque eu estou completamente afundada aqui. E aí, assim, eu me sinto mais sólida aqui no chão. Estava com os pezinhos flutuando ali. Bom, eu queria começar, eu acho que, depois de agradecer a Boitempo, a Ivana e a introdução do Bruno, começar pelo nome do seminário, que é Rebelião. Né? Não é só cidade, é Cidades Rebeldes. Eu vou além da cidade, mas é trazer a importância da rebelião, porque exatamente enfrentar o capitalismo hoje é algo da ordem das rebeliões, e queria aproveitar começando saudando, as rebeliões das cidades e as dos campos, porque o nosso enfrentamento hoje não pode se limitar às cidades. Se as cidades pensarem só nelas e acharem que elas têm de achar solução só para elas, a tragédia vai ser ainda maior daqui para frente. Então, nós temos hoje uma quantidade enorme de movimentos sociais, urbanos e rurais, Passe Livre, MTST, MST, MAB, Movimento das Mulheres, movimentos na educação fortíssimos. A minha universidade hoje está em greve, eu estou em greve junto com ela, sou aposentada, mas estou em greve. E acho que nós temos experiências de luta, temos de estar com essas lutas no dia a dia, no cotidiano, nas nossas atividades. São formas, então, portanto, eu queria começar aqui expressando o meu respeito, minha admiração, àqueles que colocam a própria vida em risco para enfrentar hoje o que o Paulo Lins lembrou aqui, que é sair e enfrentar polícia e milícia juntos nas favelas no Rio de Janeiro todo dia, ou Rota e milícia e PCC em São Paulo, fazendo chacina frequentemente, e que a gente naturaliza como eles podem morrer ou podem viver todos os dias embaixo de fogo cruzado. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Essas lutas têm de ser nossas lutas, essas são as rebeliões fundamentais. E por quê? São rebeliões ligadas à classe trabalhadora. Classe trabalhadora não é um batalhão homogêneo. E quanto mais avança o capitalismo, mais a classe trabalhadora é apresentada de maneira dispar, fragmentada. Cada vez mais ela aparece como se nem existisse mais. Na verdade, é tudo colaborador. Né? Mas, de fato, se a gente olhar sobre... Hoje em dia, do ponto de vista dos contratos de trabalho, tem uma infinidade de tipos de contrato de trabalho. Mas isso para aqueles que têm contrato. Porque tem também aqueles que têm subcontrato, subcontrato do subcontrato, tem o precarizado, o bolsista e tem o que roda a bolsinha. Então, todos são trabalhadores. Ser trabalhador não é ter o ato de contrato oficial com uma empresa. Ser trabalhador é necessitar vender sua capacidade criativa para existir. É ter sido expropriado na primeira, na segunda, na terceira geração de expropriados da terra, ou na primeira, na segunda e na terceira expropriação de direitos cotidianos, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, portanto, ser trabalhador é ser livre como um pássaro, como dizia Marx, para se subordinar ao capital. E é poder entrever a riqueza da liberdade, mas estar escravizado sob o fardo da necessidade. Então, acho que, quando a gente pensa a rebelião, e dá para notar que eu vou falar bem próxima da reflexão do Marx, que vem bem no caminho que o Alexandre já abriu. E lembrando que o enfrentamento da crise hídrica, da dor no pé, da dor do corno e do incômodo genérico e geral que a gente sente na vida social hoje, não se resolve com Lexotan. Nem com o outro que está mais na moda. Como é que é? Rivotril. Rivotril, tá vendo? Todo mundo conhece, menos eu. Esse aí é mais novo. Não se resolve com Rivotril de noite e Guaraná de manhã para conseguir, ou um estimulante, que também agora é Red Bull, que é para conseguir enfrentar
o tranco? Se resolve enfrentando e superando uma sociedade que nos amortece, nos angustia, nos fragiliza. Capitalismo não é só uma relação econômica. Capitalismo é uma forma econômica que nos reduz a seres do capital, em todo o conjunto da existência, desde a maneira de existir, a maneira de se vestir, de se comportar, de pensar, de estar no mundo. E é isso que nós temos de enfrentar. E o Mesaros, numa recente entrevista, que está, aliás, no blog da Boitempo, lembra, e isso é fundamental, duas coisas. Uma, enfrentar o capital significa enfrentar o capital, o Estado. Enquanto houver Estado, há a possibilidade do capital e as formas do trabalho, tal como elas foram criadas pelo capital, isso é, do trabalho subordinado ao capital. E esse é um enfrentamento de todos os dias, com todas as lutas, e essas lutas, que são as nossas lutas, são as lutas da classe trabalhadora, mesmo que muitas vezes elas nem se reconheçam como classe. Eu acho que classe é uma categoria econômica. Classe não é uma categoria econômica. Classe, infelizmente, meus queridos, é uma categoria de vida. A gente entra no mundo nela e sai do mundo nela. Não é uma questão simplesmente de escolha, embora existam algumas formas de se mover nisso sob o capitalismo. E eu vou pegar a fala do Alexandre, que trouxe a questão do deserto, né, que começou o deserto, para a gente lembrar que o deserto do capital, para pensar na crise hídrica, exige pensar o fundamento dessa crise, que é a ruptura sociometabólica que existe, que começou a ser introduzida ali por volta do século XV, do século XVI, e que foi aprofundada dramaticamente pela revolução, chamada Revolução Industrial, na virada do século XVIII para o século XIX, que dali para frente não parou, não cessou de se aprofundar. O que é essa crise? O que é essa ruptura sociometabólica? Ser humano é um ser crescentemente social, isso é, a cada vez seres humanos criam necessidades, se relacionam com a natureza, inventam coisas que mudam tanto a natureza, quanto a sua própria natureza, quanto a sua forma de ser, sua maneira cultural. É de uma riqueza absolutamente extraordinária. Mas o ser humano é composto de um elemento radicalmente ligado à natureza da qual ele emerge. Isso é, ele é natureza, ele nasce da natureza, ele nasce de uma ruptura com essa natureza que, ao mesmo tempo, deixa de ser aquela natureza inerte e sem capacidade de projetar para frente, de mudar a natureza, por um lado. Por outro lado, esse ser humano conserva necessariamente o seu vínculo com a base da qual ele emergiu, que é a base mineral e a base vegetal, a base biológica, digamos assim. A base mineral e a base biológica, né? Vegetal e animal. Portanto, nós somos umbilicalmente, contraditoriamente ligados à natureza. Nós necessitamos da natureza. É dela que nós inventamos um mundo. Nós transformamos a natureza. E é bom que a gente transforme a natureza. Não é ruim que a gente transforme a natureza. Mas a gente transforma a natureza para compreender que, crescentemente, nós podemos humanizar a natureza e não nos desumanizar nesse processo. Nós podemos, crescentemente, entender que nós podemos criar, cuidar, ampliar, melhorar e não devastar, demolir, destruir, destroçar. Bom, portanto, essa ruptura sociometabólica no século XIX significava, eu estou atropelando tudo que eu escrevi aqui, tá? No século XIX significava, fundamentalmente, e tem um trabalho maravilhoso do Foster, do Jeremy Foster, John Bellamy Foster, desculpem, que sobre Marx e a ecologia, que eu recomendo que vocês deem uma lida, entra na internet e procura, dizer que ele mostra bem como é que o Marx, já no século XIX, estava inquietíssimo com o fato, com essa ruptura sociometabólica, porque aquilo que é uma troca entre seres sociais e natureza estava sendo interrompida. A expulsão que o capitalismo faz da população do campo. Lembrem-se sempre que as cidades não estão grandes porque as pessoas querem vir para as cidades, ou sempre quiseram vir para as cidades, ou porque as cidades sempre foram maravilhosas.
As cidades realmente têm aspectos importantíssimos e maravilhosos. Mas a cidade era um lugar de moradia dos senhores. Os servos estavam nos campos. A cidade era o lugar da cultura, porque os campos eram o lugar da natureza. A expansão capitalista vai expulsar os servos para as cidades. E continua expulsando na Índia, continua expulsando na China, continua expulsando no Brasil, dia a dia, expropriando a população indígena, a população camponesa, que vem para a cidade, não tem para onde ir mais, precisa vender força de trabalho. Foi transformado em trabalhador livre. Ora, essa troca, quando os seres sociais trabalham a natureza, mexem com a natureza, consomem da natureza, eles devolvem à natureza os elementos minerais e biológicos da qual a natureza tem necessidade. Essa é uma relação sociometabólica, não é uma coisa parada, é alguma coisa dinâmica, se modifica, cria cidade, modifica, passa rio para lá, passa rio para... Não é isso o que é dramático. O que é dramático é quando não há mais retorno. Quando esse retorno está interrompido, o que significa? Quando tudo que nós comemos na cidade, primeiro, já é lixo quando a gente come. E segundo, vira puro lixo, incapaz de fertilizar o que quer que seja. Vai fazer montanhas de lixo na cidade que vão emporcalhar os portos, a foz de rio ou os rios, nas cidades que passam rios. Essa é uma primeira e dramática ruptura sociometabólica. Aquilo que o campo, que vem como produção do campo, não volta para a natureza como uma maneira de nutri-la, ao contrário, empoça, estagna como maneira de enforcá-la, envenená-la. Essa é a ruptura sociometabólica. Essa o Marx viu no século XIX. O que ele não viu no final do século XX? Isso que se chama o deserto verde. Eu vou entrar agora nos desertos e deixo o suspense do deserto verde, mas o que ele não viu? Ele não viu que a própria produção agrícola fosse produção de veneno. E que, portanto, as águas e os ares já estivessem contaminados antes. Sequer chegam limpos. Já estão contaminados antes. Vamos pensar um pouquinho quais são os desertos que a gente conhece do capital, assim, só os mais próximos. Tá? Os das cidades não precisa explicar muito, né? O deserto de cimento, de asfalto, o Alexandre deu o exemplo aqui, deserto nutrido pelo sangue, pela seiva viva do trabalho vivo que continua existindo nessa cidade. Ou vocês acham bem que esse prédio aqui foi feito por milagre tecnológico, assim, faça-se. Não é? As cadeiras que vocês estão sentados, as poltronas, a roupa que a gente está vivendo, um motoqueiro que leva os papéis, ou alguém que cuida para que a internet funcione, para que os celulares sejam feitos, né? E os carregadores, e as tomadas. Portanto, o trabalho não acabou, lamento. O trabalho aumenta na vida social. O deserto urbano promove uma desertificação imediata, que pinta de espaço verde. Além disso, nos campos, a desertificação é contraditória. Ela é direta, mas ela é também invisível. E boa parte das cidades não vê, ou dos citadinos, ou dos urbanoides, chega no aeroporto e vê uma fotografia da Monsanto com o terreno todo verde e acha que lindo é o campo. Aquilo é um deserto verde. Para além das mudanças climáticas, que a Camila vai tratar depois, que são aquelas que atingem a todos de maneira mais ou menos surpreendente, e para os quais os meios até de minimizar inexistem ainda, o que a gente está vendo hoje são imensos territórios homogeneizados. O cara, se eu não me engano, é um da família Maggi, lá de um dos Mato Grossos, ou um Grosso do Mato, que ele, especificamente, que ele disse, essa terra não existia, eu inventei. O que significa eu inventei? Aplainou tudo, desmatou tudo que tinha, aplainou tudo, corrigiu, quando não acabou, com um monte de olho d'água que estava atrapalhando, encheu de química e promoveu uma terra
para a produção da soja. É verdade, foi isso que eles fizeram. Quem passa de avião já deve ter visto. Você diz assim, caramba, que coisa interessante, essa terra não tem uma ruga. Assim, pele de pêssego, assim, lisinha. Não tem nada, não tem rio, não tem... É uma coisa muito impressionante. Bom, nesse terreno homogeneizado tem de entrar veneno para fazer a terra, veneno na semente, veneno para cuidar da semente, veneno para tirar da terra e veneno para transportar. Isso é um deserto. Nesse espaço, os viventes, e não só os seres humanos, são expropriados. As fontes de vida são emporcalhadas. Ar e água estão contaminados. Leite materno contaminado, atualmente, e já com estatística de contaminação de leite materno. Isso é o deserto no campo, e no campo verde. Isso se chama Revolução Verde. Por que se chama, vocês acham, Revolução Verde? Porque eles são revolucionários, a Monsanto, a Dreyfus, a Cargill, Caterpillar? Não, porque eles queriam mudar completamente o perfil dos campos de maneira que nunca mais ocorresse nenhuma revolução vermelha. Por que vocês acham que as revoluções são coloridas? Cor de rosa, azulzinha. Só não tem vermelho. Pelo menos não está no noticiário. Mas, se a gente tem o deserto das cidades e tem o deserto do campo, a gente tem também o deserto das águas. As próprias águas deixam de ser águas. Ele já deu o exemplo, eu nem vou me alongar mais nisso. Escorre porque alguém errou. Porque já não era mais nem para escorrer. Aquilo que passa nas cidades hoje são desertificadas, são águas desérticas. É bastante inquietante observar a forma atual das relações do ser social com a natureza. Aquilo que é, talvez, o mais precioso que nós temos como seres humanos, como espécie humana, que é essa capacidade de compreender que nós existimos na relação com a natureza, mas ao existirmos aí, nessa relação com ela, nós transformamos a própria natureza e nós podemos nos humanizar, concebermos e compreendermos que nós somos cada vez mais dependentes das nossas relações sociais e menos das relações naturais, que cada vez mais as nossas relações naturais estão permeadas das relações sociais, isso que é uma coisa absolutamente extraordinária do gênero humano, se converte numa crescente socialização da existência, é verdade? A gente continua, a gente nem sabe, mas o trabalhinho que a gente faz, aquela miserinha que a gente detesta para ganhar o dinheiro, está conectado com um monte de coisa no mundo. E que cada um está fazendo um pedacinho de uma tarefa que conecta... Falta 1 minuto. Boa piada. Eu tento. Não, mas é brincadeirinha. A gente conseguiu, o capitalismo impôs a ferro e fogo, pela expropriação, a socialização dos processos de produção. Mas pretende apagar as contradições nas quais essa socialização foi feita. E qual é a primeira dessas contradições? Concentração da propriedade privada e expropriação da humanidade. Concentração das condições de intervenção da propriedade capitalista, expropriação das condições de reflexão pela humanidade. Portanto, em vez de ter uma socialização crescente disso, nós vivemos a produção social de uma natureza desumanizada, árida, desertificada. Estamos amputados, e a expressão não é sem querer, amputados de nossas conquistas sociais. Expressamos dolorosamente o temor diante do que ainda está por vir, quando somos nós que construímos o mundo. Por isso, o começo fazendo apelo à rebelião. Nós continuamos sendo classe trabalhadora. Nós não vamos ser batalhões de operários uniformizados. Nós vamos ser batalhões de sem nada. Batalhões dos que...
Alguns vão ter algumas coisinhas assim, não, eu tenho o meu cabide, acabei de comprar um armário da Casa Bahia. Não é a essa propriedade que a gente se refere, é a capacidade da gente interferir sobre o próprio processo socializado no qual nós existimos. E a crise hídrica, hoje o Alexandre também já colocou isso no começo. Eita, o papel faz um barulho, né? Eu estou me perdendo aqui dentro do papel, não dá por cima. A crise hídrica hoje não vai ser solucionada na base de técnicas e tecnologias que existem. São importantes, são paliativas. Vão resolver aqui para empurrar para adiante a próxima catástrofe. Ou enfrentamos o capitalismo com todas as suas determinações, e isso significa enfrentar o Estado, enfrentar o capital e enfrentar o estranhamento e alienação das condições de trabalho da humanidade, ou a cada vez teremos mais uma crise para engordar, para nos decepar e para engordar um determinado setor do capitalismo. Eu acho que esse é o nosso desafio. Obrigado. Obrigado, Virgínia. Acho que é a deixa ótima para chamar a Camila Moreno, que é formada em Filosofia e Direito, mestre em Sociologia e, ao longo dos últimos 15 anos, trabalhou com organizações e redes no país e na América Latina sobre biodiversidade e clima. Ela também é autora do livro Brasil Made in China para pensar as reconfigurações do capitalismo contemporâneo. Camila, passo a palavra para você, que acho que a Virgínia encerrou em tom ótimo para você pegar daí. A gente estava conversando lá atrás, né, sobre como as saídas para a mudança climática, como o debate do clima está sendo hoje muito mais absorvido e muito mais avançado na mão do próprio capital, né? Então, queria que você comentasse sobre isso, e 15 minutos antes da gente abrir, e queria falar para quem tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, vamos encaminhando, tenho algumas coisas aqui. Oi? Fala o tempo. Eu te falo. Ai. Boa noite a todos. Bom, segundo o World Urbanization Prospect, eu não sei se a gente pode acreditar nisso ou não, de 2014, até 2050, a previsão das agências internacionais é que sejam acrescidas as cidades no mundo mais 2,5 bilhões de pessoas. 90% dessa migração, imagina-se que vai ocorrer na Ásia, sobretudo na China e nos países satélites ali, e algumas partes da Ásia, sobretudo na Nigéria, né, que tem um grande contingente também que está sendo expulso do campo. A gente, né, tem a participação da Embrapa lá ajudando a fazer a Revolução Verde na África subsaariana. A Europa está praticamente toda urbanizada, né, as populações rurais são absolutamente residuais, atividades assim camponesas mantidas a partir de subsídios, etc., etc. Então, a tendência às megacities, né, essas megacidades, ela se coloca como um dos eixos estruturais de pensar planejamento a largo prazo, né? Seja planejamento dentro das agências de todo o sistema ONU e das suas afiliadas, como pensar macropolíticas internacionais. E depois eu vou voltar a esse tema com relação ao discurso das mudanças climáticas, porque toda a política de mudança climática, seja ela nacional ou internacional, ela pressupõe trazer as pessoas para a cidade. É só na cidade, e isso é um ponto absolutamente ideológico desse discurso, que é preciso que se debata, é que se considera que é custo eficiente, né, cost efficient, né, como eles gostam no jargão esse tecnocrático Banco Mundial, aplicar os pacotes tecnológicos para gerenciar desde sistema de monitoramento de eventos climáticos extremos, regulação da água, automação de grandes fluxos
de pessoas em transportes públicos de baixo carbono, eletrificados, etc., etc., todo um grande imaginário de reconfiguração dos aglomerados urbanos. Quando se fala em megacities, é qualquer coisa com mais de 10 milhões de habitantes. Fora disso, tipo, fora de questão, entendeu? Isso traz no seu bojo, primeiro, uma coisa muito importante, que não sei se vocês acompanharam, teve uma reunião do G7 agora, né? Recém acabou e agora está tendo uma cúpula CELAC, a União Europeia. Uma das declarações que saiu do G7, aliás, é o compromisso do clube dos países mais ricos a descarbonizar a economia. Seja lá o que é isso, né? Mas o outro é trazer uma coisa chamada non-state actors, né? Atores não estatais. Isso vem sendo um lobby constante a gente tem um sistema depois da Segunda Guerra Mundial que é United Nations, né? Nações Unidas. Então, quem decide nessa ordem multilateral, pelo menos, né, nas convenções do clima, convenção de biodiversidade, convenção de desertificação, convenção com relação às grandes áreas úmidas, né, para ligar com o tema que a gente está falando aqui, são estados nacionais. Pois então, mais e mais, em função que essas megacities muitas vezes têm população maior que vários estados, assim como as grandes corporações, eles querem entrar no jogo, eles querem decidir. E isso vem se revestindo com um glacê assim, muito democrático. Bom, os estados não querem fazer nada, mas veja só essa coalizão de cidade. A cidade, elas querem tomar iniciativas. Essas iniciativas, pelo que a gente tem visto, né, elas parecem bastante perigosas. Uma das coisas que a obra do David Harvey ensina para a gente, eu acho que a grande maioria aqui está fazendo também, além de assistir as palestras à tarde, está fazendo os cursos, né? Pelo que eu entendi, tem uma série de aulas de manhã. É que uma dinâmica essencial à reprodução do capitalismo é a urbanização. Então, não tem como pensar a reprodução do capitalismo como uma relação social global sem pensar essa naturalização que a gente acabou fazendo de que a urbanização ela é uma tendência. Alguns países já se desenvolveram, né, uma ideia assim, totalmente linear da história. Outros ainda não, estão developing, né, estão desenvolvendo-se, e que vão chegar, então, a esse estágio mais avançado, mais acabado, mais perfeito, onde todo mundo, enfim, saiu dessa labuta horrorosa no campo, nessa vida de sofrimento, porque é assim que é descrito, e agora está concentrado na cidade. Em função de abastecer a cidade é a engrenagem geral que alimenta os fluxos de matéria, energia, extração de recursos, e todos esses circuitos de logística e de infraestrutura que vão se incrustando nos territórios, à custa de submeter tudo que não é a cidade, o seu outro, a ela, aos seus desejos, e essa lógica de criar, né, os cativeiros de consumidores. Porque as cidades hoje, elas mais se apresentam como essa grande plataforma operacional, esse meio onde eu posso trazer as pessoas, influenciar os hábitos de consumo, comodificar e homogeneizar o gosto e a alimentação, e daí entra todo o supermercadismo, entra todo, enfim, né, uma série de formas de viver, formas de morar, que o professor já tocou também bastante, mas que também viabiliza os sistemas de monitoramento, os sistemas de vigilância, os sistemas de segurança e a militarização. Então, esse desafio de pensar o que é relacional à cidade, né, em função da cidade, como se forma, qual é a ideia, hoje, quando a gente fala em cidades rebeldes, quando a gente fala em megacities, né, o que é o outro dessa cidade? Então, como a professora Virginia também acabou a fala dela trazendo isso, o campo, né, seja ele a monocultura de soja, de milho, de algodão, de celulose, sejam os grandes rebanhos, seja a natureza entendida como unidade de conservação, parque temático, área protegida ou paraíso ecoturístico, há um processo profundo de ressignificação de tudo que não é a cidade. Eu não sei quantos de vocês aqui estão familiarizados, né, mas uma das coisas super modernas do ambientalismo de mercado é falar em capital natural. Né? Dos discursos assim, que ganha terreno, mentes e corações, especialmente nas universidades hoje em dia, mas também em diversos folhetos, panfletos, organizações e coalizões da sociedade civil, é que das grandes razões de por que a gente vive uma crise ambiental é que a gente não dá valor à natureza, ou seja, não tem preço.
Então, a gente não dá valor para a água porque a gente não paga a água. Na verdade, a gente também não dá valor ao ar que a gente respira porque ainda não temos um mercado mundial de carbono. Mas, segundo as negociações do clima, né, caminhamos para isso, né? Mas também vai se criando toda uma nova terminologia, muito capciosa, que é descrever a natureza não só como infraestrutura natural, né, os governos todos vêm trabalhando com essa ideia de natural infrastructure, né, mas também como um setor global de serviços ambientais. Serviços ambientais vocês já ouviram falar, ouviram? Não? Bom, quem é que viu aqui um desenho do B-Movie? Sim, óbvio, B-Movie viram, né? Então, dentro das métricas que são consideradas como serviço ambiental, pasmem vocês, os estados nacionais já acordaram no âmbito da ONU. No Brasil, isso já está incorporado pelo Ministério do Meio Ambiente. A gente tem departamentos do Banco Mundial que vem ajudando os países a fazer isso. É a contabilização desses serviços naturais, dos serviços ambientais. Eles vão desde a manutenção do ciclo hidrológico, ao carbono, né, que é a estrela, mas também a polinização. Acho que muita gente aqui já viu aquelas campanhas da Avaz, vote, as abelhas estão acabando. Já viram isso? Abelhas acabando, abelhas acabando. Então, sim, as abelhas estão acabando porque a gente tem um deserto verde absolutamente contaminado por transgênicos e por agrotóxicos. Então, realmente, né, não só as abelhas estão acabando, né, todos os trabalhadores, as populações, os passarinhos, etc. Só que as abelhas, elas são consideradas trabalhadoras da natureza. Elas não têm sindicato, né? Mas já se pode cobrar pelo serviço de polinização, porque no momento que o capital ele esteriliza, ele exclui aquilo, ele também devolve. Hoje eu posso comprar cartelinhas, assim, que tem tipo uma vespinha, que eu posso largar para fazer, por exemplo, polinização de cítricos, que é uma cultura de exportação que precisa, aliás, né, várias culturas, elas precisam ser polinizadas pelos morcegos, pelos passarinhos, pelas abelhas, e se eles não fizerem isso, porque eles não existem mais, eu posso oferecer esses serviços. Então, eu posso levar, isso já é bastante comum nos Estados Unidos, aquele desenho da Disney, né, que cumpre também um papel de colonização dos imaginários hegemônicos, a gente conhece, já mostra isso. Eu levo a caixa da abelha, pago com cartão Visa, libero as abelhas ali um pouco, elas dão aquela polinizada e voltam para o seu senhor, né? Mas eu posso cobrar também por beleza cênica, porque ninguém vai mais ao campo simplesmente olhar uma cachoeira e desfrutar e simplesmente curtir aquilo ali e se conectar com a natureza. Não, as pessoas vão para tirar uma foto que eu possa postar, né, no mundo virtual e que as pessoas reconheçam que eu fui a alguma cachoeira que tenha valor. Então, eu posso cobrar por banhos de cachoeira. Existe um estudo que foi encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, foi uns 2 anos atrás, que fez um levantamento de quanto que a classe média, né, a nossa emergente classe média, que começa a consumir pacotes de turismo, né, essa ida à natureza mercantilizada, quanto eles estariam dispostos a pagar por um banho de cachoeira. Quanto vocês pagariam por um banho de cachoeira? No Brasil, né, para não complicar. É parcelado? Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Já está sendo cobrado. Então, eles fizeram várias faixas de preço e entrevistaram as pessoas. E acharam o seguinte, não, R$100 é muito, tchê. R$100 um banho de cachoeira está demais. Mas também R$5, R$10 também, daí a pessoa não dá valor, né? Muito pouco. Então, qualquer coisa, para que vocês tenham aí um parâmetro quando forem a próxima vez, né? Qualquer coisa entre R$25 e R$50 é considerado um preço justo, recentemente, para tomar um banho de cachoeira. Isso pode parecer anedótico, mas isso começa a ser computado nas cadeias de suprimento de commodity. Agora está muito na moda falar de supply chain, né? A gente não pensa mais o capitalismo como setores independentes. A gente está cada vez vendo mais uma lógica de cadeias globais de valor. A OMC vem falando, inclusive, que não tem mais sentido falar de made in Brasil, made in China, made in Estados Unidos, porque as coisas vêm de várias partes, elas são montadas, né? Mas é muito difícil fazer um rastreamento de quem é que recebe o valor pela patente das coisas que realmente mais agregam valor. O trabalho sempre é a parte mais barata e a gente sabe onde ele ocorre. Mas, enfim, esse processo
que vem rapidamente dessacralizando. Quando a gente estuda o processo do século XIX, né, uma das grandes coisas que o Weber, por exemplo, aponta é esse desencantamento do mundo. O que a gente vem assistindo é se existia algum lugar onde a natureza e a humanidade ainda se relacionavam de alguma forma com o sagrado, com o espiritual, isso tudo está sendo reduzido numa velocidade voraz a quantidades passíveis de mensuração. Tem alguém aqui que é engenheiro florestal? Ah, que bom. Mas, então, o mundo está muito povoado de engenheiros florestais, né? E eles vêm ensinando, parece um exército, né? Não, eu acho muito estranho, assim, engenheiro da floresta, né? Vai falar com o índio, o que tu é? Engenheiro da floresta. Então, de medir o diâmetro, a altura do peito, né? Isso é uma convenção, e daí faz aquela, como se fosse a cintura da árvore, né? E aí faz um cálculo bem básico, divide aquela metade daqueles centímetros pela altura e faz a contabilidade do que é o carbono que está estocado nessa árvore. Bom, isso tem feito territórios inteiros das últimas áreas que ainda não são terras comercializadas, que não são terras que estão no mercado de terras do mundo, estarem sendo trazidas, né, para os esquemas de comércio de carbono, etc., que é um debate super importante, é uma pena que a gente não tenha o tempo aqui. Quantos minutos ainda tem? Deixa eu ver. 2. Não pode ser. 3, Bom, vai. Pensar as estruturas urbanas hoje, ela só faz sentido se a gente pensar o que elas vão criando como o seu outro. Então, como elas abastecem e vão subordinando os territórios, né? Qual o custo disso? A gente pode falar de várias coisas boas que tem de viver na cidade. Por exemplo, da gente estar aqui fazendo esse evento e muitas outras coisas mais. Mas as estruturas que estão sendo construídas de longo prazo, e eu tive agora recentemente na China e passei um mês, né, fazendo um tour, é uma coisa apavorante, a magnitude da quantidade de ferro e de cimento que foi erguida em prédios populares de 50, 60 andares, paredões, assim, para poder recepcionar esses 2,5 bilhões de pessoas, né, que eles esperam que vão saindo dos campos, porque os campos têm que dar lugar ao quê? A mais monocultura, a fracking, a mais mineração, porque eu preciso levantar essas estruturas e elas dependem de ferro. Elas dependem de uma mineração pesada para fazer o cimento, vários tipos de rochas que são moídas. Mas elas também dependem de uma infraestrutura energética massiva para que esses elevadores funcionem, para que a gente tenha luz, para que todas as conexões internéticas e tecnológicas funcionem. E a estrutura que está sendo montada, gente, não é para ser alimentada com plaquinha solar nem com catavento. É uma estrutura de eletrificação massiva que se prepara para um futuro nuclear. Eu acho que é importante que... Esse é um debate que a gente não tem muito no Brasil, mas o Brasil autorizou a construção de Angra 13 e tem mais usinas nucleares aí previstas para serem construídas. Mas isso não é a questão. Olhem para a Índia, olhem para a China e vejam a demanda de energia que vem de lá. A gente tem Belo Monte, né? Vamos falar disso já já, né? Então, esse pacote climático que chega para as cidades, ele vem oferecendo uma coisa chamada Smart Grid. Assim como tem smartphone, né? O outro não, o outro é burro, né? Um é o smart, o outro não. Então, tem Smart Agriculture, Smart Grid, né? Que é a rede. Tem Smart qualquer coisa. E todos esses sistemas, eles vão simplesmente se construindo em camadas de informação, de data, né, de dados e dados e dados, e softwares e softwares e softwares, e patentes proprietárias, etc. E todos esses sistemas, eles vão condicionando cada segundo da vida de quem vive na cidade. Como fazer uma cidade rebelde se a luz e se toda a energia ela está vinculada a uma estrutura nuclear? Aqui todo mundo sabe que toda a estrutura nuclear no mundo ela é também militar, né? A gente fala aqui um programa civil de nuclear, mas não é bem assim. Por exemplo, em Beijing, em Pequim, eu posso contar para vocês que a água de Pequim tem atualmente 22,5 milhões de pessoas. A água para beber de Beijing vem de 1.500 quilômetros. Todo mundo acha absolutamente normal. No campus da Universidade de Pequim tinha água quente. Eu fiquei surpresa, porque tinha água quente o dia inteiro. Aí só que estava escrito assim, não beba, perigo, não beba. Isso no chuveiro, né? Eu ficava, meu Deus, não beba, mas vai, né? Aí eu fui ler uma notinha, diz assim, que aquela água ela já vem quente, porque eles não têm como agora energia para aquecer aquilo ali, porque ela vem de 2.300 metros de profundidade, que é um reservatório de água geotermal que eles estão perfurando. Mas que provavelmente ela tem alguma coisa que realmente não dá para beber, né? Mas assim, sabe-se lá o que é. Mas quanto tempo realmente
isso vai durar. Acho que outra coisa também que eu acho importante a gente colocar nesse caldo da discussão é que a gente tem a categoria de cidade, a gente pensou assim, as pessoas migraram, né, essa lógica evolutiva, né, do campo para a cidade, e agora, acho que vocês devem estar cientes, tem muita gente falando que a gente está migrando da cidade para a internet. Então, as pessoas não são mais citizens, né, cidadãos da cidade, eles são netizens. Não estou fazendo propaganda para os nets. Mas é uma ideia de que vocês acordam. Eu não sou uma nativa digital, né? Eu sou do tempo da TV preto e branco ainda, né? Mas as pessoas já nascem e elas vivem ali as suas relações de trabalho, as suas relações pessoais, as suas relações amorosas. Elas passam por esse gesto, por esse dedinho, por essas mãos. Eu estava acompanhando agora um indígena da Colômbia, um indígena Huitoto, e ele tinha ganhado um celular desses smartphone. Só que ele é seringueiro, então ele tem a mão grossa, mão de trabalhador, e queimada do cal também da seringa. Simplesmente a tela e o dedo dele são duas coisas que não funcionam, porque ele não tem esse dedinho, né, que precisa. Eu preciso é uma mutação da espécie humana. A revista The Economist, que ninguém pode duvidar que é um farol capitalista, fez uma capa agora no início do ano falando que nós estamos agora na era do Phono Sapiens, né? Não é mais o Homo Sapiens, é o Phono Sapiens, que até 2020, pelo menos 80% dos adultos, dos jovens adultos, vão ter um smartphone no seu bolso. E isso significa possibilidades realmente infinitas para o comércio, para a ampliação do consumo, etc. Eu quero agora, eu sei que meu tempo já acabou, mas eu só quero concluir com umas anotações que eu fiz aqui, que nesse panorama geral que a gente conseguiu esboçar aqui, mas que eu acho que o mais importante vai ser o debate que vocês vão fazer, é que contra o deserto do capital, contra todos esses desertos, a nossa tarefa é povoar os imaginários. E ver o que alimenta nossas utopias hoje. Nesse sentido, na América Latina e no Brasil, me parece que é fundamental pensar, discutir seriamente a desurbanização. Isso não pode ser um mito, isso não pode ser naturalizado. Por coerência política e por respeito às lutas históricas e resistência dos movimentos do campo que têm lugar aqui nesse continente. Vou citar só alguns. Movimentos sem terra, os indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, mulheres camponesas, comunidades de fundo de pasto, faxinaleiros, os mundurucus, a resistência a Belo Monte, o cais estelita, tudo isso se junta e a gente não pode pensar que a cidade tem uma prioridade em relação a eles. Nesse sentido, se a gente está realmente pensando aqui junto utopias para sair do capitalismo, a gente também tem que pensar, quando a gente fala em reforma agrária e a questão da terra, como um desafio real, uma tarefa de como que a gente vai reconquistar 31 milhões de hectares que hoje estão submetidos à soja transgênica no Brasil. Não adianta passar um arame farpado e achar que vai se regenerar. A gente tem uma contaminação, uma perda, uma erosão de biodiversidade monstruosa, já irreversível de muitas espécies. Então, tem que, sim, reconquistar território, e reconquistar território significa também território mental. O que a gente fala cidade? É essa coisa de concreto muito feia, e agora com vidros e perfis de alumínio, ou a gente pode discutir aqui, sim, regras para fazer casa bioconstruída, para fazer cisterna, para fazer casa com fardo de palha, para simplesmente baixar as pessoas. A gente tem que voltar a cidade à escala humana. Tem que encurtar os circuitos, porque não tem cabimento a quantidade de energia que faz as comidas passearem ao redor do mundo e a gente, sei lá, exportar flor, comprar manteiga. Agora está na moda manteiga francesa, né? Dumping. Tem uma amiga nossa que ela trabalha na Bolívia, tem isso, né? Vice-ministério para despatriarcalização e descolonização. E ela é... Elisa. A Elisa é uma chola, né? Então, a gente, conversando com ela sobre isso, ela disse, o que eu quero é o Nuestro Aylú, né? Que é aquela comunidade fundamental, né? A comunidade das autonomias indígenas, pero com internet, ela diz assim, né? Então, talvez esse seja um desafio, né? Como pensar outras formas de viver? Como recuperar o sentido vital das comunidades? E daí, gente, a reforma agrária e toda a dimensão da terra, o debate sobre a luta pela terra, ele ganha completamente outra conotação, outra dimensão. Como a gente pensar, por que não, uma constelação de comunidades dispersas sobre um território, vai ter muito trabalho de recompor, de restaurar os ecossistemas.
E daí também a gente tem que se libertar dessa ideia de que vamos trabalhar, gerar empregos. Não, quem sabe a gente tem que ficar realmente coletando manga, pescando, fazendo outras coisas. A gente está muito preso ainda numa ideia de transformação da natureza. Talvez a gente tenha que se transformar e se regenerar junto com a natureza. Eu acho que nesse sentido o discurso climático, e agora eu juro que eu acabo, né, esse catastrofismo de que tudo já chegamos ao pico, ao limite, e essa dimensão apocalíptica, ela está roubando muito das utopias. Eu acho que a nossa utopia tem que aprender muito mais aqui com o campo e com a América Latina, e que a gente tem aqui um debate que é uma pena, que não sei se tinha mais gente da América Latina, mas eu acho que não existe saída para o Brasil sozinho, a gente só tem uma saída continental. Obrigada. Valeu, Camila. Bom, tem muita coisa aqui, mas eu queria pegar um pouco, como você acabou a sua fala, Camila, como que a gente esvazia um pouco esse conceito urbano. Quer dizer, como é que a gente não vê a cidade como esse espaço onde isso vai ser resolvido. Mas, realisticamente, queria te perguntar, então, quais as saídas, os próximos passos de fato. Porque é o seguinte, você começou falando que daqui a 30 anos a gente vai ter mais 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Se você está falando de esvaziar a área metropolitana, urbana, e a gente inserir essa turma em comunidades, espaços, a gente de fato tem capacidade de fazer isso sem invadir ainda mais o espaço, o pouco espaço natural, rural que resta. E outra que eu queria saber, e aí estendo também a pergunta, a COP está aí no final do ano, né, e Paris é a nossa próxima rodada de negociação internacional, para ver se o estrago vai se limitar aos 2 graus, 2,5 graus, ou a gente vai jogar essa toalha mesmo. Você acha que esses espaços têm alguma condição ainda, de fato, de mitigar o tipo de tragédia que se anuncia climaticamente no mundo, e se a gente tem tempo, de fato, de construir utopias antes que uma distopia ainda maior se coloque no mundo? Eu vou pegar um pouquinho, só para dar um refresco para ela pensar um pouquinho. Boa. Porque é entusiasmante o tema, e eu acho que deu super certo, porque a gente está na sequência. Eu acho que 2 questões sobre a COP é todo dela, porque... Tá. Agora, a questão da desurbanização que ela trouxe como provocação, é preciso que a gente lembre que o grande desafio comunista, do Manifesto Comunista, da ideologia alemã, é a superação da divisão campo-cidade. Não pode, não será simplesmente uma ruralização da existência, voltando, embora a gente tenha de aprender, a relação com a natureza. Ela não pode, e a Tchola tem razão, ela não quer mais o mundo patriarcal fechado, do trabalho unicamente manual, que vigorou durante milênios. Nós temos hoje uma vida concretamente socializada. Nós temos que agarrar ela nas nossas mãos e jogar fora a estrutura de dominação que está em cima dela, que é a estrutura do capital, é a estrutura do Estado, e a estrutura do capital é a estrutura das empresas multinacionais de fora, das multinacionais daqui e das mega empresas que estão aqui, e, de alguma maneira, da colonização das nossas cabeças que a gente aceitou. Então, acho que tem aí um outro ponto, porque superar a divisão campo-cidade é enfrentar, de fato, a luta de classes. Ela não pode ser simplesmente as cidades, ou não pode ser só o campo. Você falou do espaço, terá espaço no campo para isso? Ninguém está propondo, eu acho que esse é o grande desafio das cidades rebeldes. Todas as lutas singulares terão de olhar para além do seu umbigo para enfrentar o desafio do capital. Não para esquecer o seu umbigo, mas para saber que o seu umbigo está no mundo. E que só é umbigo porque está no mundo, porque é social. Eu acho que é esse
É essa a grande questão que a gente está colocada hoje. Mercantilizar a natureza é pior do que simplesmente botar o ar num supermercado, gente. Mercantilizar a natureza é expropriar o conjunto da humanidade do acesso direto e imediato que ela sempre teve sobre alguns bens, em especial água e ar. Na minha infância, água mineral não era enfeite. Era proibido recusar alguém água. Alguém batia na campainha da sua porta, você dava água. Hoje, tenta beber água numa cidade. Ou paga, ou paga. Portanto, a mercantilização da natureza é algo que está sendo roubado da humanidade como um todo. E não simplesmente, eles estão se apropriando do que não me interessa. Não é isso. E enquanto a gente não se der conta de que isso é uma relação social, não é simplesmente eles põem no mercado, um transgênico, Terminator, é, no limite, a possibilidade de que a humanidade nunca mais possa plantar os grãos que sustentaram essa humanidade até aqui. E isso significa que a humanidade inteira está sendo expropriada das condições de reprodução da sua vida biológica. Arroz, trigo, soja e milho. São os cereais da humanidade, dos continentes. Então, acho que o que está colocado é algo, enfrentamento do capital, não é uma brincadeira, não é uma festa de gala. Serão muitas as rebeliões e será duríssimo. Mas ou a gente enfrenta, não porque sejamos catastrofistas, mas porque vamos sendo reduzidos na nossa humanidade enquanto isso, se não o fizermos. Eu também não sou catastrofista e não gosto de catastrofismo, mas que a gente tem de enfrentar porque eu quero ser plenamente humana, e não só porque querem me reduzir a lixo. Algum comentário? Gostaria de fazer um comentário, então, que eu acho interessante lembrar. Essa virada do século XIX e XX, no âmbito da arquitetura de Moscou, se falava muito nessa questão da desurbanização, mas como a Virginia disse, né? Na verdade, você superar a dimensão campo-cidade, que eu acho que é você superar estar submisso a uma dominação. Eu queria falar uma questão importante para nós aqui, do direito à cidade, que é o direito à terra infraestruturada e à água, que a questão fundamental é a reforma agrária e a reforma urbana, que esses termos vão perdendo significado, igual a palavra várzea. Eu prefiro na FAO falar leito maior, porque a várzea, que é um nome tão bonito, ninguém mais dá valor ao que significa. Então eu falo, é o leito maior do rio. É o leito maior. Então, um rio, ele precisa de um espaço para ele. E nós invadimos, loteamos e vendemos. Então, essa ideologia do capital, do vencedor, você usou vários termos, né, em inglês. Por exemplo, a ideologia do vencedor e perdedor. Estamos falando de rebelião. Nessa ideologia do capital, que transforma a condição humana numa condição de desgraça, desespero e solidão, né, completo, os perdedores, que é a maioria do planeta, precisa ter, na verdade, um estalo de tomada de consciência, sair desse estado de hipnose e se rebelar, né, de maneira, digamos, direta, né? Não esmorecer se alguns ficam mais assim, parados, outros atrás, para não se submeter ainda mais a isso, porque nós vamos ficar numa condição igual dessas granjas fala de galinha caipira e galinha com hormônio, né? Que come milho da transgênica, fica todos naquela gaiolinha, tudo assim, tipo boi manso, né? Enquanto o nosso tempo é destruído. Então, a questão do acesso a recursos naturais, estamos falando que nós estamos sendo expropriados da nossa existência biológica, né, de estar vivo, e da nossa existência, estamos há muito tempo, como diria assim, toda a questão da filosofia,
estamos desapropriados da nossa existência, da condição humana, enquanto uma existência ativa, de uma vida ativa. Então, essa questão da vida ativa é muito importante. Só existe a vida ativa numa condição de você não se conformar em virar, na verdade, uma galinha de granja, comendo lá as coisas e ficando hipnotizado com todos os espelhinhos de jesuíta, que a toda hora o capital troca as máscaras. Quando você achou que identificou, olha, esse aqui é o espelhinho de jesuíta, agora apareceu uma nova novidadezinha inútil, né, que não traz nenhuma consequência para nós, no sentido de a gente fruir a vida. Então, mais do que um boi manso, nós temos que pensar como a nossa existência fugaz, né, de 6, 8, 10 décadas, pode ser realmente fruída de maneira prazerosa. Ou seja, eu acho que essa questão da rebelião está ligada a você desacelerar a percepção de como a gente passa pelo tempo. Isso é você acreditar que pode, junto com o outro, com a diferença, transformar a nossa realidade. Então, a gente entra nessa lógica, inclusive nós chancelamos toda essa ideologia, tentando, no antagonismo, repetir ad nauseam a lógica do capital. Acho que era importante rever isso. Obrigado. E aí, Camila? Então, não, quando eu falei na desurbanização, eu não acho também, porque isso também primeiro tem que ser possível falar disso, né? Porque por enquanto é tabu. Mas também não vejo um futuro onde simplesmente as cidades desapareçam completamente. Até acho que por questões ecológicas, assim como em vários outros momentos da história da humanidade, grandes infraestruturas construídas a muito custo, e com muito sofrimento e com muito trabalho humano objetivado, foram abandonadas porque acaba a água. Né? Não consegue mais trazer a comida, então as pessoas, né? Então é melhor planejar uma saída e de redimensionar as cidades, né? Mas isso tem que estar na pauta, tem que estar na pauta alguém poder querer sair da cidade e viver de uma outra forma, e isso não está. A outra coisa que eu tentei enfatizar aqui é que essas lutas que estão dispersas pelos territórios, e que às vezes é difícil conectar com a rebeldia da cidade, elas são fundamentais, porque não chega água em São Paulo, porque eu tenho toda uma ruptura de vários ciclos hídricos que conectam os tais rios voadores, né, da Amazônia, as áreas de recarga do Cerrado, enfim, um balanço que é absolutamente delicado e complexo, né? Então não posso reduzir ao tamanho do reservatório, se constrói, se não constrói, é muito mais do que isso, né? Sobre as formas de socialização, quando eu falei dos netizens, é que a gente tem que também se dar conta de que as nossas formas de socialização capitalista, elas estão se reproduzindo no terreno virtual. Então, eu tive também um debate super interessante na Índia esse ano sobre, eles estão discutindo lá os futuros ancestrais, né? Eles têm um movimento Swaraj que está resistindo agora o novo presidente criou um super slogan, né? Make in India, né? Então é fazer a Índia global, atrair grandes montadoras, assim, grandes empresas para lá e um pouco assim se recuperar no cenário asiático. E o Facebook, e isso não sou eu ouvi isso, né? Eles lá, o pessoal dos movimentos de lá dizendo que o que o Facebook fez na Índia rural em 5 anos, eles não imaginavam, eles pensavam que era um processo para 60, 70 anos, porque simplesmente eles criaram toda uma nova linguagem cultural entre a juventude, que completamente dissociada das relações locais. Aqui a gente pode discutir bastante sobre as tradições e como elas podem ser aprisionantes, etc., mas eles oferecem uma plataforma, esse acesso ao mundo virtual, que é para sair dali, para só se comunicar em inglês, para romper toda a transmissão de conhecimento nas várias línguas, enfim. E que eu acho que isso também a gente tem que discutir assim, de uma forma que ainda é possível, sobre que são os netizens, que é o Phonosapien, e como o Phonosapiens, né, e como isso altera a nossa capacidade de perceber, inclusive, o que é o trabalho, né, porque agora se cria um mundo todo para esse trabalho, que é um trabalho eu com a tela nesse mundo flat, e que não é mais um trabalho tanto de transformação da natureza, que permite a alienação, mas que também permite a consciência e a reconquista, né? Sobre Paris, a gente podia falar bastante coisa, né? O que Paris se espera, um acordo legal, né? Um acordo legal que vai dar uma nova fase do regime. Esse regime já existe, né? O regime sob a Convenção do Clima, e ele vai começar a valer para os países a partir de 1º de janeiro de 2020.
Então, o que a gente tem aí vai ser um período pré-2020, entre 2015 e 2020, para os países se ajustarem, e provavelmente um pacote de decisões que vai sendo tomado aos poucos nas COPs, né, que são as conferências das partes, que vão operacionalizar esse acordo. Então, ninguém espera que esse acordo tenha a bala de prata ou uma solução, inclusive nem sequer, né, porque as sugestões que estão na mesa são, como se diz, escalofriantes, né? Mas o que a gente vê, e eu faço parte de um grupo que se chama Coletivo Grupo Carta de Belém, a gente são organizações, todos os movimentos da Via estão lá, várias ONGs, sindicatos, Articulação Nacional de Agroecologia, a gente vem desde 2009 fazendo uma leitura bastante crítica, né, do que são as políticas climáticas na prática. E uma delas é que a gente está assistindo uma coisa chamada ajuste estrutural climático, né? A reforma do Código Florestal brasileiro, ela não é isolada, né? Ela faz parte da reforma do Código Florestal em vários países na América Latina, toda a bacia do Congo, para justamente criar os novos ativos do capital natural, né? Eu tenho que mexer em um monte de leis, eu tenho que criar novos direitos de propriedade. É um debate super interessante, mas muito longo, né? Sobre o fim do mundo, o medo, eu acho que essa é a distopia que interessa ao capital, né? Eu não compro a fotinho do urso polar se equilibrando no iceberg digelando, porque eu acho que isso não é o que nos alimenta, essa não é a nossa narrativa. E quando eu falei da gente pensar que outra possibilidade de sociedade a gente pode oferecer, é que existe sim uma disputa de narrativa e uma disputa de imaginário, né? A gente tem Hollywood constantemente aí produzindo, bom, primeiro todo o ciclo Cinema Catástrofe 2012, mas a gente tem várias pílulas que estão aí na cultura pop. A gente tem um Avatar, né, mas poderia citar vários outros filmes que vão inoculando vários elementos de como isso vai sendo colonizando o nosso imaginário. E daí eu queria terminar com a professora Virginia citou o Manifesto Comunista, mas eu acho que a gente também tem que se lembrar um outro texto importante que eu acho que a gente não estuda tanto, que é a resposta do Marx, já no final da vida, a Vera Zasulich, né, sobre como se para fazer a revolução na Rússia, na época, eles precisariam, né, se industrializar, criar todo um proletariado, etc., para fazer a revolução. Ele disse, não. O que eu descrevi no Capital, volume 1, era o processo tal como ele estava acontecendo na Inglaterra. Isso não significa que aquilo fosse um modelo aplicável a todo o resto do mundo. E, nesse sentido, eu acho que sim, eu penso a partir da herança marxista, a partir de Marx, eu acho que realmente, principalmente em termos filosóficos, ele é insuperável para pensar. Acho que a descrição dele, a concepção da ontologia da forma mercadoria é uma coisa, enquanto houver capitalismo, não vai haver uma interpretação, né, como ele conseguiu nos dar para lutar, né, para instrumentalizar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um horizonte que é europeu, que é ocidental, e que a gente também tem que se desafiar, porque uma coisa muito séria para vários povos do mundo que ainda não estão na cidade, né, se rebelando, mas que ainda estão vivendo e resistindo, é que a natureza ainda é um lugar profundamente espiritualizado e conectado. Eu acho que desrespeitar isso é desrespeitar um potencial riquíssimo. Ou senão a gente instrumentaliza o discurso Pachamama, Madre Tierra, né, que agora está na moda também, só que isso acaba sendo citado em qualquer relatório de sustentabilidade de empresa. Se a gente vai tomar a sério, a gente tem que tomar a natureza, sim, como um sujeito. Eles não estão tratando as abelhas como trabalhadores, não vão lá, não vai Embrapa para fazer vão lá fazer formação na Amazônia e dizer, sabe o quê? A floresta amazônia é uma senhora, ainda falam isso, ainda é patriarcal, velha e cansada, porque a floresta madura, né, ela, na verdade, ela captura carbono durante o dia, mas durante a noite, no ciclo, ela libera CO2. Então, tu tem um balanço de CO2 que fica igual. Qual é a solução? Ora, plantar eucaliptos. Eucaliptos são jovens, eles trabalham, eles sequestram, né? Então, tem toda uma transposição de uma ideia de força de trabalho para a natureza. É uma proletarização da natureza, né? A gente cultiva hoje, já tem todo um discurso corporativo dos cultivos flex, né? Não é o milho. Ele é um milho, mas eu posso usar ele para fazer resina, para fazer material de construção, para fazer massa corrida. Eu posso fazer bioplásticos, né? Tem a Braskem aí, eu posso dar de comer para porco, eu posso, entendeu, fazer alguma... Então, a ideia é de que eu vou cada vez mais substituir uma base de matéria-prima fóssil petroleira, e eu vou cada vez migrar para como é que eles chamam? Uma bioeconomy, né? Uma bioeconomia, onde cada vez mais eu vou usar... Muitos de vocês devem estar usando roupinhas de modal aí, compradas aí afora, né? Ela é feita com
celulose líquida. Celulose líquida vem do eucalipto, né? Às vezes a gente nem se dá conta o quanto essa substituição das matérias-primas já está na matriz industrial internacional. E isso é essa natureza objetificada, ela é totalmente transgenificada, ela perde a sua capacidade de reprodução e de coevolução, e ela é transformada simplesmente na forma mais barata de obter aquilo que o capital precisa para a produção industrial. Valeu, Camila. Queria começar a trazer as dúvidas do público, tem muita coisa aqui, em geral, dúvidas ótimas, super interessantes e a ver com o que a gente está falando aqui. Interessantemente, a dúvida que mais apareceu, me parece também muito importante e vai na direção de coisas práticas, de fato. Quer dizer, o que a gente faz agora? Como é que a gente começa a romper o ciclo que a gente está tratando daqui? E a que mais apareceu foi do veganismo. Como a nossa relação com os animais e com a natureza se traduz diretamente na forma como a gente come e como possivelmente a pecuária e a industrialização dos animais hoje em dia talvez seja um dos maiores vilões ambientais e um dos que a gente tem mais poder de decisão individual. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, não sei quem se habilita, se a Virgínia, se a Camila, ou se o Alexandre, mas vou reproduzir aqui uma. Então, se o veganismo pode ser, de fato, um instrumento de luta anticapitalista, afinal de contas. Eu vou começar, assim, por ousadia, porque a Camila fez assim, então... olha bem, a gente quer uma receita de como começar individualmente, é isso? A gente acha que a gente vai conseguir ter uma forma de saída, que eu vou chegar em casa agora, eu vou comer assim, vou me vestir assado, e vou fazer assim, e vou ser bem coerente, e isso vai transformar o mundo? Lê do engano, esse é o espelhinho, né? Ou é uma das faces pelas quais vão nos levar. E isso eu não estou tentando criticar o veganismo e nem nenhuma das modificações individuais que a gente pode e deve fazer. A questão fundamental é que o enfrentamento à dinâmica da vida social capitalista é coletiva, tem de ser coletiva, tem de ser uma construção coletiva. Ela enfrenta a dificuldade da escala. Camila trouxe uma questão que é importante, ou vai ser latino-americano ou não será. Para dizer a verdade, ou vai ser mundial ou não será. Para ser muito claro, porque enquanto estiverem expropriando o camponês, na Índia, numa escala brutal, porque a China é um pouco diferente, a China expropria, mas eles têm ainda, eles conservam em parte a propriedade da terra. A China fez a maior reforma agrária do planeta, que a gente esquece. Então, parte desses trabalhadores rurais vai e volta, vai para a cidade, fica 15 anos e volta para o campo. Então, é um campo muito envelhecido, são os pais que estão com os filhos, com os netos. Mas na Índia, não. A Índia é uma expropriação avassaladora. A África é uma expropriação avassaladora. A gente precisa lembrar que o capital não é uma entidade. O capital é uma relação social. E que, sendo uma relação social, isso significa que aqueles que detêm dinheiro precisam convertê-lo em capital. Isso é, precisam explorar força de trabalho para valorizar o capital. Isso é capital. Força de trabalho para ser explorada precisa estar expropriada. Mas não só a força de trabalho. Todos os bens da natureza devem estar monopolizados pela propriedade. E para monopolizar todos os bens, é preciso expropriar a humanidade do seu acesso. Vou voltar aqui para o veganismo, não voltei lá para trás e perdi o fio, não. A questão está em que todas as nossas lutas são legítimas. Então, veganismo, ou pessoalmente, agroecologia, que é onde a gente está hoje, numa luta bastante consistente pela agroecologia, porque eu não sei, acho que o veganismo é contra o consumo de carne animal. Eu não tenho nenhum problema com relação ao consumo de carne animal. Tenho, sim, contra a produção das granjas, a produção, tal como está sendo feita hoje, a produção de gado das vacas e dos porcos.
Isso é bom ver. E dos peixes agora também, dos peixes transgênicos. Então, se tem aí uma sequência de coisas. A iniciativa individual é fundamental. E que, portanto, essa consciência dessas questões é fundamental. Não por uma questão religiosa da defesa da minha forma de lidar com isso, mas por uma defesa da capacidade humana de ir além das condições desumanas que nos estão impondo, porque nós já temos essas condições. Eu acho que a primeira delas é ter clareza do que a gente não quer. E, dentre as clarezas do que a gente não quer, a meu juízo, é fundamental. Exploração do homem pelo homem é uma questão estratégica, que é o que permite ao Marx falar na Carta Veras Assulis, por que não ir junto num processo de transformação revolucionária, que era o que ele estava propondo, o operariado urbano, que na época dele era assim, os termos, e o campesinato tradicional russo. Por que não ir junto? Se não for junto para transformar, Pachamama vai virar propaganda, e vira. Se não enfrentar o capitalismo, as nossas lutas vão dar em novo desenvolvimentismo capitalista. A gente conhece. Para um lado ou para o outro. E tem de enfrentar. Aí fica esse silêncio horrível, né? Do tipo, eu queria a resposta. Você não dá a resposta, aí... Lamento, nós temos muitas lutas e muitas rebeliões. Essas lutas vão tentando construir formas de unificação. Hoje, as urgências são enormes. Se cada urgência esquecer daquilo que as unifica, que é o enfrentamento do capital, nós não teremos saída para nenhuma dessas lutas. Mas vamos ter bastante movimento, muitas vezes financiado até pelo capitalismo, que vocês sabem que as grandes fundações internacionais, hoje financiam uma parte que aparece como luta. Por quê? Contanto que não tenha relação de classe, contanto que não seja anticapitalista. Eu acho que é essa questão que está posta, eu acho que é essa questão que está posta em conjunto aqui, para o conjunto das nossas lutas, né? Iniciativa individual, sim. Mas sempre lembrando, para além da iniciativa individual, nossa luta tem de ser uma luta pela humanização da humanidade e nunca para eu resolver o meu problema em casa, na minha poltrona. Porque é mais fácil ter muito dinheiro e não pensar mais no problema, embora você não consiga. Não é? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Alô, eu não sou vegana, eu sou gaúcha, né? Então, mas eu acho que é sempre bom lembrar uma frase para quem é que tá, não sei quem é que esteve no primeiro Fórum Social Mundial, um dinossauro perdido, ou ainda se lembra da Batalha de Seattle em 99. Mas o José Bové, né, líder da Via Campesina na França, naquela época o Bourdieu, sociólogo, era vivo, eles fizeram um grande verão de transformação na Europa, onde eles quebraram vários McDonald's, assim, coisas assim a serem retomadas, né? Mas, enfim, ele dizia assim, comer é um ato político. 3 vezes por dia, para os que têm sorte, pelo menos, a gente faz carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, o capital ou uma forma alternativa. Então, se eu acordo e tomo o Activia, né? O Todinho, essas coisas que a gente começa a ler, que tu está comprando junto todo o pacote das embalagens, das empresas de marketing, horário nos canais de televisão, etc., e que seja lá o que for que tem ali dentro. Depois eu como um biscoito traquinas, um chicken nuggets, o que se come hoje em dia? Uma miojo, né? Na Índia, viu que eles estão queimando o miojo, agora está proibido o macarrão instantâneo da Maggi, né? Estão botando fogo no miojo. Botando fogo, não, tá tem que acompanhar lá as revoluções, né? Então, essas coisas eu acho que sim, elas têm uma dimensão pessoal de ter essa conexão, assim, o que eu posso, assim, o que eu estou transformando, porque aí é uma discussão da alimentação, mas também da saúde, né? Depois a gente fica fazendo como grande demanda a saúde pública e não demanda do que se alimenta. Mas, obviamente, também concordo inteiramente com a professora Virgínia que a dimensão coletiva, ela não existe como não enfrentar. Porque eu vou ter que ver a merenda escolar,
A gente tem um problema, a gente tem uma política pública que foi toda estruturada para a introdução do produto da agricultura familiar, de produtos agroecológicos, e foi uma árdua conquista, né? Então, a gente tem diversos programas também, que são programas sociais que... Como é que eu vou dar o critério do preço? A pessoa vai com o cartão do Bolsa Família no supermercado, vai procurar aqui pelo preço, né? E acho complicado, eu apoio, eu acho o veganismo um movimento muito interessante, eu acho que na Europa, assim, é impressionante a força que tomou. Eu acho que na Alemanha, assim, já é lei, assim, é muito difícil a gente ir num encontro de esquerda e não ser todo mundo vegano. Difícil é quando leva os latino-americanos, principalmente do interior, né? Mas eu acho que é um debate super... A gente tem que enfrentar essa mudança de dieta, sim, porque a gente foi colonizado com uma dieta corporativa, então vai ter que passar por essa transformação. Eu acho que aquele livro, O Dilema do Onívoro, ele traz várias questões também muito profundas, porque se eu tivesse que matar uma vaca para comer o churrasco, eu não comeria, né? Mas enfim, vou parar por aqui, porque eu ia... Né? Legal. Estou tentando agrupar umas dúvidas aqui. Uma que apareceu muito, eu vou tentar resumi-la e ampliar um pouco, é a questão da esquerda na América Latina, na hora que ela assumiu o poder nos últimos 10, 15 anos, e como ela se comportou lá. Quer dizer, ela vem de uma tradição marxista, vem de uma retórica de luta de classes, de inclusão, né, de grandes camadas, outrora, absolutamente fora do sistema, ou fora da prioridade política, e quando ela assumiu, na questão ambiental, ela foi tão ruim ou pior, em alguns casos, do que o que havia antes. Me desculpa a minha disfluência. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Primeiro, sobre essa experiência da esquerda da América do Sul, América Latina, na questão ambiental, e como muito do que foi dito aqui não foi incluído na prática, de fato, quando esses governos assumiram. E se vocês enxergam que esse pensamento ambiental ele está acontecendo ou ele é possível de avançar dentro da estrutura de partidos de esquerda ou de movimentos de esquerda hegemônicos hoje no mundo. Ou se ainda a gente precisa ver a emergência de algo novo, para que esse discurso que a gente escutou aqui hoje seja, de fato, colocado mesmo numa perspectiva revolucionária. Né? Como que vocês enxergam isso? Começar, Alexandre? Não sei. Bom, complexa a questão, né? Eu acho que a gente tem um debate, pelo menos eu me identifico com um grupo que a gente vem desde 2011 falando alternativas ao desenvolvimento, né? E o objetivo desse grupo, que é um grupo de reflexão latino-americano, é justamente pensar esses desafios e as transições dos países latino-americanos que assumiram, pelo menos declaradamente, com uma proposta de construir um socialismo do século XXI, que fizeram constituições absolutamente inovadoras. A gente tem tanto o Equador como a Bolívia com uma constituição onde reconhece um Estado plurinacional. Tu vai na reunião da ONU e está assim, ó, Plurinational State of Bolívia. Né? E Venezuela é Bolivarian Republic of Venezuela. Isso não é pouca coisa. Né? A gente tem as leis da Madre Terra na Bolívia e no Equador também, mas a gente também tem um imaginário desenvolvimentista que cala muito fundo. Né? A nossa esquerda ela é desenvolvimentista, a do Brasil ela é hiper, giga, mega desenvolvimentista. Né? Então, tem graus dessa questão e como também ela pode... como a gente consegue debatê-la publicamente, também revendo
as nossas teorias, revendo coisas que talvez seja uma questão generacional, né? Muitos são profundamente arraigados com o imaginário dos anos 70 e que a gente viu as profundas transformações que aconteceram, por exemplo, nos ecossistemas mundo afora, quando a China passa a ser a grande engrenagem de transformação e vai promovendo essa desindustrialização de vários países, reprimarização. Então, eu acho que essa questão ambiental da América Latina, a gente não pode discutir ela como uma questão de cada um dos países, mas pensar de como as nossas economias elas estão interrelacionadas e que, por exemplo, a Bolívia hoje, para existir, né, enquanto economia, com todas as profundas transformações que estão acontecendo e com as resistências a isso, lembrando aqui o que foi o atentado lá dos sojeiros brasileiros nas terras baixas de Santa Cruz, que quase racha a Bolívia, né? Então, uma coisa séria. Mas a Bolívia vive, o seu PIB é de exportar gás para o Brasil. Então, também, quando a gente pensa, por exemplo, agora, toda a disputa com o Típines, né, que é a carreteira, a estrada que vai cruzar uma área, uma reserva nacional, que quase deu uma guerra civil também ali, os interesses são os interesses da Petrobras no bloco petroleiro que está ali atrás. Então, não existe, acho muito difícil a gente entrar aqui nesse curto espaço de tempo de julgar cada um dos países, porque eles sim estão nos seus processos. Eu acho que tem essa questão de uma esquerda que tem um referencial teórico que ainda custa muito reconhecer, e por isso também a gente vê, não por acaso, a criminalização do movimento indígena. No Equador, assim, é impressionante a transformação produtiva que está acontecendo, várias questões na Bolívia, mas também eu acho complicado a gente isolar e fazer uma crítica assim, sem entender isso num processo muito mais amplo, sim, de disputa de hegemonia, que a gente está em vários níveis, né? Eu vou entrar nessa questão, essa questão é quentíssima. Bom, eu tenho uma pesquisa que é sobre capitalismo contemporâneo, que se chama O Brasil e o Capital e o Imperialismo, que é um tema muito extenso para dizer o seguinte: nós estamos vivendo, nós falamos de crise, né? É lógico que nós temos uma sequência de crises, inclusive a hídrica, mas nós estamos vivendo um período de expansão do capitalismo e não retração. E expansão do capitalismo significa não só essas expropriações que a gente está vendo, expropriações dos seres humanos, expropriação dos bens naturais, mas significa também capacidade de pressão, de compra e de organização dos Estados a partir dos interesses do capital. Isso é absolutamente inegável. Então, a gente tem, hoje, o conjunto da América Latina é completamente disparado. Eu não vou desculpar nenhuma esquerda desenvolvimentista, tá? Logo de cara, porque eu não sei se a esquerda que está na América Latina hoje no poder vem toda de tradição marxista, acho que não, vem de tradições muito diversificadas, principalmente tradições mais nacionalistas e mais desenvolvimentistas do que marxistas, embora tenha marxista desenvolvimentista também, e embora tenha se apoiado em lutas de classes e em retóricas de classes, uma grande parte, ou pelo menos uma parcela, e especialmente no Brasil, a gente teve uma grande concertação de classes na hora do acesso parlamentar, né, eleitoral, da esquerda ao governo, e, com isso, ao longo desses 15 anos, a gente tem uma transformação enorme até do que quer dizer a palavra esquerda. Mas isso é outra discussão, que eu acho que não é exatamente o caso. O que eu queria trazer para vocês é o seguinte: os Estados não diminuíram, ao contrário do que foi dito durante 20 anos na mídia. Os Estados se reforçaram do ponto de vista militar e policial, se reforçaram na capacidade de apoiar os projetos do capital. E o fizeram, em muitos casos, com o apoio de governos que vieram pela esquerda, que encontram o aparato de Estado tomado de entidades e aparelhos privados de hegemonia burgueses que definem as políticas lá dentro, porém, pela submissão ao novo tema da governabilidade, aceitam fazer a política de mitigar tragédia, de redução de danos, de diminuição dos problemas e não enfrentar as raízes. Enfrentar as raízes é duro, é doloroso, é difícil. Bom,
Lógico, essa é uma situação complexa, é a situação diante da qual nós vamos nos encontrar. Esse é o caso, eu não estou falando dos outros países da América Latina, estou falando daqui, que é o terreno onde a gente está vivendo. O fato de fazer isso não eliminou nem a crueldade, nem a voracidade, nem a perversidade da extrema-direita. Porém, reduziu, em parte, a nossa capacidade de ofensiva. Isso se chama luta de classes. Se a gente não se move, eles se movem. E se movem colonizando nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossa forma de lutar. E quando a gente vê, a gente nem sabe mais no que a gente acreditava, nem por quê. Ora, nós somos seres históricos, nós somos seres concretos. Por isso que eu acho que a questão que está colocada hoje, quando a gente pensa em enfrentar o capitalismo, é enfrentar trabalho, Estado e capital, como disse Mesaros. Para isso, a gente tem de compreender as contradições que estão postas agora, estudar as formas da dominação agora, esse é o nosso compromisso, apoiar as formas de luta e tentar construir as condições de uma luta comum, porque sem ela não vai. De certa maneira, a esquerda, que está no poder na América Latina, não vem exatamente dessa tradição. Poderia ter vindo, poderia ter infletido. O caso da Venezuela tem inflexões. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, todos esses países estão cercados. Literalmente cercados. Qualquer passo, qualquer tentativa, um pouco mais ampla, é quase ameaça de guerra civil, como lembrou a Camila. E não porque, no caso do Tipnis, a guerra civil veio porque o passo era um passo com empresas brasileiras para construir uma estrada em lugar que era uma reserva nacional. Mas qualquer passo no sentido da socialização da vida vem seguido de um volume de ameaças e de um volume de pressões que a gente mal dimensiona. A luta contra o capital, a luta pela vida contra o capital, não é fácil. Ele tem recursos e usa. Pode cercar um país e deixar bloquear, e isso não justifica de jeito nenhum os erros políticos que tenham sido feitos pela condução desse país. Mas Cuba ter passado 50 anos embaixo de um bloqueio é um assassinato a conta-gotas. Bom, no caso cubano, eles sobreviveram a esse assassinato. Mas o que está acontecendo agora nos outros países com isso? E é uma sequência de experiências assim hoje. E não é só Estados Unidos. Estados Unidos é talvez a ponta maior. Mas são os grandes capitais que precisam se reproduzir a qualquer custo, em qualquer lugar do planeta. Eu acho que a questão da esquerda, é uma questão bastante complexa. Porque eu acho que hoje a gente não é exatamente refundar uma esquerda, porque eu acho que a gente já tem os elementos fundamentais. A gente tem de voltar, tem de aprender com os movimentos. Formação política, formação de quadro, formação na luta. Isso a gente vem tentando fazer permanentemente e não abrir mão, tanto da politização das condições singulares, quanto do enfrentamento realmente dos fundamentos hoje da dominação capitalista, que estão no nosso cotidiano mesmo. Obrigado, Virgínia. Temos poucos minutos. Queria passar para o Alexandre. Muita dúvida aqui, técnica, na verdade, que eu acho que a gente não tem que entrar no detalhe sobre a questão da água em São Paulo, né, que foi o que mais apareceu aqui. Dúvidas muito específicas, eu não queria entrar em nada. Tentando, então, dar conta de todas elas, rapidamente, o que a Prefeitura de São Paulo, que é onde você trabalha, tem em mente para lidar com a crise hídrica no tempo que resta dessa administração? O que está ao alcance da Prefeitura de São Paulo fazer em relação ao caos hídrico ou às atividades possíveis para mitigá-lo nos próximos meses? Pela Lei Federal de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a metrópole de São Paulo, os rios não sabem onde termina São Paulo e começa São Bernardo. Não sabem. Né? Então, na verdade, as águas, um ciclo hidrológico, né? Nuvens, nosso ouro azul que está no subsolo, etc., não sabe. Então, a professora Hermínia Maricato falou
dois momentos hoje, né, pela manhã e à tarde, que nossa fragilidade institucional é tão grande que nós não temos a dimensão metropolitana e intersetorial de política urbana, porque a política pública da política pública é a política urbana. Então, a questão das águas não está restrito ao município de São Paulo. Claro. O coordenador, o coordenador da bacia hidrográfica do Alto Tietê, que poderia trabalhar com essa questão de uma máquina hidráulica, de vasos comunicantes, digamos, de anéis de aquedutos, é competência, segundo a lei federal, do governo do Estado. O município de São Paulo, como um dos 39 municípios, está trabalhando coordenado, quer dizer, em ações conjuntas, assim como São Bernardo e outros municípios. Mas, evidentemente, o que compete a um rio municipal, onde as nascentes e a foz está nele, a prefeitura trabalha com essas políticas de tentar minimizar o problema. Claro, mas aí eu não me refiro a lidar com os rios ou com a bacia, de fato, que é, de fato, uma competência do Estado. O que dá para ser feito no nível social mesmo? Como que a prefeitura se planeja no caso de uma crise hídrica mais séria? O fato das populações que se afetariam mais com isso são as da periferia, crise de saúde que aparece, ou como que a prefeitura pode se envolver até no próprio armazenamento de água, que é uma coisa que apareceu muito aqui nas minhas dúvidas também. Eu acho que a Prefeitura de São Paulo, de todos os municípios brasileiros, ela tem uma cultura de projeto, tanto no âmbito da infraestrutura, de equipamentos públicos, impressionante. Quer dizer, o quadro técnico da Prefeitura de São Paulo tem muita cultura de projeto e tem, em momentos de governo, que se propôs, por exemplo, a retomada do que seria o impluvium, por exemplo, as piscininhas, a lei das piscininhas, que é uma lei muito importante para você tentar minimizar a questão da drenagem urbana. Tá? Isso é uma questão típica da Prefeitura de São Paulo, que gera, digamos, cultura para outros municípios. Né? É uma lei muito importante, que essa lei da piscininha pode ser evoluída, por exemplo, para você reutilizar essa água, não só recarregar o lençol. Uma coisa muito efetiva para agora, para o plano diretor, não posso falar. Very effective. I can't really say because I'm a technician. If we had somebody from administration here, but something is the law of use of soil. I'd like to make an alert about the underground water. Questão muito importante essa crise latente. A Prefeitura de São Paulo, ou qualquer prefeitura do Brasil, pode ter uma gestão sobre o uso do solo para evitar a construção de subsolos para guardar tanques de guerra, que são esses automóveis no urbanismo rodoviarista, que para construir esses subsolos faz com que o nosso ouro azul do subsolo, as águas, sejam bombeadas 24 horas por dia. Não sei se vocês moram na cidade e já viram isso. O plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo pode minimizar isso, porque está dentro da área do município de São Paulo, de qualquer outro município que queira fazer um plano diretor, cuja a base ética desse plano diretor seja humanista, social, público e coletivo. Porque aí a proficiência técnica da cultura de projeto da Prefeitura de São Paulo, de qualquer outra prefeitura, tem um alicerce ético voltado para a cidade e para as pessoas, e não para o automóvel. Porque o problema da crise hídrica, volto a repetir, é um problema desse urbanismo extremamente mercantilista, a serviço do mercado e a serviço do automóvel. Isso é muito importante colocar. Agora, tem uma questão que não está no âmbito da prefeitura, porque a prefeitura de qualquer cidade do Brasil compra, quer fazer um edifício público, desapropriação significa comprar, está com a lógica do mercado. Então, todas as nações, todos os estados no mundo estão a serviço do capital, porque, na verdade, tem que fazer biblioteca pública, como falou o Paulo Nis, né? Tem que fazer hospital, e você não tem terra urbana infraestruturada para fazer a cidade, porque fazer casa é fazer cidade, e fazer cidade é fazer infraestrutura, sobretudo a infraestrutura da infraestrutura, que são as águas. Então, a Prefeitura de São Paulo, qualquer outra prefeitura do Brasil, infelizmente, não tem condições de mudar as regras do jogo do que é necessário mesmo, que é a reforma urbana e a reforma agrária, e não ter mais propriedade privada, nem de solo urbano, nem de solo do Brasil. Aí fica bem complicado para o Haddad resolver, realmente. Turma, agradecer muito ao nosso
painel, ao público que está aqui até agora. Muito bom ver tanta gente interessada em aprofundar, passar a semana discutindo coisas tão importantes e tão sérias, urgentes. E passar um aviso rápido que me pediram aqui, que a Camila lança o livro dela dia 25 de junho na Fundação Rosa Luxemburgo, todos convidados a partir das 19 horas, dia 25 de junho. Então, muito obrigado e até a próxima mesa. Alô. Agradecemos, então, a participação de Virgínia Fontes, Alexandre Delijaikov, Camila Moreno e Bruno Torturra nessa mesa. Mais uma vez, damos boas-vindas a todos. Teremos agora um intervalo. Reabriremos o espaço às 19h40. Estão todos convidados para o retorno. Muito obrigado.